Olá, amigos do LAC Concursos, professor Marcelo, mais uma vez aqui com vocês para mais uma aula de atualidades. Lembrando que essa semana aqui nós gravamos a reforma da Previdência e as eleições nos Estados Unidos. Eu falo na boa, né? Hoje, dia 29 de julho, certo? Então, vamos para a nossa gravação da semana, última, né? Que eu estou fazendo aqui na sexta-feira. Semana que vem tem mais. Claro, a gente sempre vai estar fazendo esses dropzinhos, né? E qual foi uma que a gente pegou que aconteceu agora por maio, junho, certo? Pessoal, o acordo de paz com as Farc e o governo da Colômbia, certo? Isso aqui veio agora nos últimos 30, 45 dias, certo? Foi anunciado e é uma coisa extremamente positiva. E aí você vai ver porque tem que entender o histórico da coisa, certo? Então vamos lá. Vem comigo, olha só. Pessoal, aqui eu tenho que explicar para vocês. Então é assim. Moçada, este senhor aqui, o nome dele era Jorge Eliezer Gaitán, certo? Candidato a presidente da Colômbia pelo Partido Liberal, certo? Pelo Partido Liberal. Isso lá na década de 40, certo? Candidato a presidente da Colômbia. Ele já tinha sido ministro, já tinha sido, se eu não me engano, prefeito de Bogotá. E era um cara muito popular na Colômbia, um cara muito querido, muito carismático. E a turma falava que era o favorito para vencer as eleições daquele ano na Colômbia. Certo? Beleza? Pessoal, vocês estão vendo ele aqui assassinado. Pelo amor de Deus, Marcelo, assassinado. Ah, tá bom, estou falando novidade. Você vai falar para mim que assassinato em política é uma coisa que nunca aconteceu. Pô, claro que acontece, gente. Você vai falar o que para mim de Kennedy? Tentaram matar George Wallace, governador da Geórgia, quando era candidato a presidente dos Estados Unidos. Reagan foi baleado também. Gerald Ford teve tentativa de assassinato. Entendeu? Os últimos presidentes americanos, até que Obama, George W. Bush, eles até que estão mais tranquilos. Acho que a segurança que melhorou muito, sei lá. Mas antigamente tinha isso. E na América Latina, moçada, até hoje no Brasil ainda tem. Inclusive, vocês me desculpem falar dessa maneira, se você quiser dar uma pesquisada, dá uma pesquisada na quantidade de candidato a vereador que foi assassinado nesses últimos tempos na Baixada Fluminense, no Rio de Janeiro, na região metropolitana do Rio de Janeiro. Moçada, mais de 9 candidatos a vereador foram assassinados, queimados, entendeu? Belfort Roxo. Dá uma olhada para você ver nessa notícia. Tem, infelizmente tem. Certo? Mas aqui é na década de 40, né? Ô Marcelo, e por que mataram ele? Pessoal, o cara era do Partido Liberal, pô. É claro que o Partido Conservador não queria perder o poder na Colômbia. A maior suspeita recai sobre os conservadores, você entendeu? Agora a turma meteu bala nele, o que aconteceu? Gente do céu. Pessoal, o assassinato dele provocou enormes protestos na capital da Colômbia. É um episódio conhecido lá na Colômbia como El Bogotazo. Certo? E depois a violência se estendeu para todo o resto do país. E aí começou um período da história da Colômbia que é conhecido como La Violência. Certo? La Violência. Um período de convulsão social, certo? A sociedade colombiana entrou em convulsão e o país literalmente entrou numa guerra civil, certo? O que aconteceu é que os liberais, com o apoio dos comunistas, iniciaram uma guerra civil contra o governo conservador, certo? Agora, após 16 anos de guerrilha, os liberais já haviam conquistado algumas reivindicações políticas. Eles já tinham conquistado alguma coisa. E o problema é que em 1959 aconteceu a Revolução Cubana. E o Fidel Castro tomou o poder e levou Cuba para o socialismo. Então o que aconteceu? Os liberais que estavam nessa guerrilha junto com os comunistas, eles começaram a ter medo que dentro da Colômbia, começaram a temer que dentro da Colômbia se repetisse uma experiência igual à da Revolução Cubana. Então o que eles fizeram?
Eles abandonaram a luta armada e se juntaram aos conservadores. Peraí, Marcelo, você quer dizer então que durante 16 anos os liberais e os comunistas juntos lutaram contra os conservadores na Colômbia? Mas a partir do momento que os liberais perceberam que na Colômbia você poderia repetir a mesma experiência que aconteceu em Cuba, eles abandonaram os comunistas e se juntaram aos conservadores, exatamente, formando a chamada Frente Nacional, certo? Eles formaram a Frente Nacional a partir da década de 60, certo? Para tentar manter, vamos dizer assim, a Colômbia dentro do sistema capitalista e não levá-la para o comunismo. Lembrando que é um período de Guerra Fria. Então é aí que surgirão na Colômbia 3 movimentos armados. 3. O Exército de Libertação Nacional, o ELN, o Movimento Revolucionário 19 de Abril, o M19, e o principal, as Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia, FARC. Você também pode encontrar assim, ó, FARC-EP, Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia, Exército Popular. Tá? Então as FARC, elas surgiram em 1964. Isso quer dizer, pessoal, a não ser que eu tenha desconhecimento, claro, eu não sou obrigado a saber tudo, né? Mas a não ser que eu tenha desconhecimento de algum movimento da África, certo? Aqui da outro da América Latina. Eu acredito que as FARC são o mais antigo movimento guerrilheiro do hemisfério ocidental. O mais antigo. Se colocar hoje, as FARC estão com 52 anos de idade. 52 anos. Eu acredito que é o mais antigo movimento armado guerrilheiro do hemisfério ocidental. Certo? Elas foram fundadas em 1964 pelo ex-combatente liberal Pedro Antônio Marim. Isso aqui é uma coisa engraçada nas FARC, viu? Eles têm o nome, claro, o nome de batismo, mas eles adotam outro nome dentro das FARC. Dentro das FARC, ele era conhecido como Manuel Marulanda Vélez, certo? E também apelidado de Tiro Firro. Por quê? Porque diz que ele era bom de tiro, tiro certo. Diz que ele era bom de tiro. Então, esse aqui é o fundador das FARC. As FARC foram fundadas, elas surgiram como um grupo de cunho marxista-leninista, ou seja, socialista, de esquerda, atuando no meio rural e adotando táticas de guerrilha. Essa organização tinha como discurso ideológico a implantação do socialismo na Colômbia, promovendo a distribuição igualitária de renda, reforma agrária, fim de governos corruptos e das relações políticas e econômicas com os Estados Unidos, entre outros aspectos. Ou seja, as FARC surgiram como um daqueles típicos movimentos guerrilheiros de esquerda aqui na América Latina, na década de 60, período da Guerra Fria. Você lembra que nós tivemos a guerrilha do Araguaia aqui no Brasil, nós tivemos Che Guevara morto na Bolívia, o Peru tem o Sendero Luminoso e o movimento revolucionário Tupac Amaru, certo? Se eu não me engano, na Argentina eram os Montoneros, no Uruguai, os Tupamaros, tudo isso aí movimento armado, clandestino, certo? De tendência socialista, de esquerda. As FARC eram mais um desses movimentos, certo? Eu coloquei aqui para vocês terem uma ideia. Está aqui o fundador. E por que eu botei assim? Eu botei uma foto dele novinho e uma foto dele velhinho. Pessoal, para você ter uma ideia, Manuel Marulanda, Pedro Antônio Marim, o Tiro Firro, ele morreu, se eu não me engano, de ataque cardíaco. Eu botei essa foto para você ver como que ele envelheceu no comando das FARC. Ele não foi morto em combate, numa ação de... Não, ele morreu de causas naturais, tipo um ataque cardíaco no meio da selva. Certo? Em algum acampamento das FARC, ele morreu lá, 70 anos de idade, 60 e poucos.
E olha como que ele era novinho quando começou. Você entendeu? Isso dá uma ideia de como o movimento é antigo. Certo? Beleza? E num determinado momento, as Farc chegaram a controlar ou atuar em grande parte do território colombiano. Certo? Em grande parte do território colombiano. Você tinha a presença das Farc. Inicialmente, as Farc arrecadavam dinheiro, recursos, com sequestros, assaltos a banco. E claro que também pode ter vindo alguma ajuda externa, certo? Tipo clandestina, da União Soviética, de Cuba, sei lá, pode ser que sim. Ou da União Soviética via Cuba, né? Beleza? Então, ela se financiava dessa maneira. E praticava sequestros, certo? Assaltos dentro da Colômbia. Só que aí vocês sabem muito bem que vai ter uma mudança, que é uma mudança, eu ia usar a palavra radical, porque radical vem de radix, é do latim, que significa raiz. Vai ter uma mudança muito grande, eu não achei uma palavra melhor, no perfil do movimento. E por que vai ter essa mudança drástica? Certo? No perfil do movimento. Você lembra? Você escutou o que eu falei. Um movimento de cunho marxista, leninista, implantar o socialismo na Colômbia, muito bonito. Certo? A grande mudança vem quando, vocês me perdoem, eu vou mostrar aqui uma foto, certo? Que aí ajuda a galera a dar uma olhada. Lá vai o Marcelo com as presepadas dele, né? Mas é o seguinte, eu vou mostrar para vocês é isso aqui. Pronto, tá aqui. Vamos pegar essa. Aqui é legal, até porque tem gente boa aqui. Tá? Aí, ó. Que é o seguinte. Moçada, não, deixa eu lá porque eu não posso podar o Elvis, né? Aqui. Olha só. Pessoal, presta atenção. Isso aqui, eu acho que vocês perceberam o que eu digitei para aparecer isso aqui. O que eu digitei? Contracultura. Certo? Muito bem. O que é isso? Pessoal, vocês se lembram que até a década de 40, até mesmo 50, você entendeu? Você tinha grandes ícones. Eu vou pegar como exemplo os Estados Unidos, não tem como, eu vou ter que pegar lá. Tá? Você tinha grandes ícones da cultura americana, da música americana, porque aqui especificamente a música. Né? Então, você falava de Nat King Cole, você falava de Bing Crosby, você falava de Frank Sinatra, certo? Pô, Mel Tormé, entendeu? Quer dizer, poxa, grandes cantores, tal e coisa. Aquele negócio de banda, né? Glenn Miller, né? Então, era uma coisa, a cultura americana, todo mundo dançando, aquelas... De repente, são vários, né? Mas vou pegar esse. Me aparece um cara novo, bonito, bem apessoado. Se eu não me engano, é Louisiana ou Mississippi, sul dos Estados Unidos. Certo? E com uma música nova, um ritmo novo, e outra, rebolando. Aquele negócio do quadril, e sei lá o quê. Rapaz, aquilo era uma coisa louca. Se você pegar a primeira apresentação de Elvis Presley na televisão, o pessoal enquadrou ele aqui, ó. Aqui do tórax para cima. Não mostrou, porque não podia mostrar. Onde já se viu nos lares americanos em horário nobre, aquele guri novo rebolando, sei lá o quê. Pelo amor de Deus, o que é a mulherada louca? Elvis, The Pelvis, né? Poxa, aquilo ali era uma coisa totalmente nova. E aí você ainda pega, por exemplo, Chuck Berry, entendeu? Ou Ray Charles, quando gravou What I Say, ou Buddy Holly, certo? Cara, era uma coisa nova. E era uma coisa que vinha, de certa maneira, para contestar os valores estabelecidos até então na sociedade. Então, por isso que o nome do movimento é contracultura. Porque é um movimento contrário à cultura vigente na época. É isso. É um movimento que é contra a cultura vigente.
gente, é um movimento de contestação, é um movimento de engajado que vai pedir paz e amor fora da guerra do Vietnã, certo? Faça amor, não faça guerra, certo? E aí você tem ícones dessa época como Joplin, Dylan, The Beatles, Hendrix, certo? Estão todos eles aqui. Então, são ícones, Rolling Stones, Crosby, Stills, Nash Young, Emerson, Lake and Palmer, certo? Que mais? The Eagles é da época, aí que vai para Eric Clapton, The Cream, Aerosmith, aí vem mais uma galera, Black Sabbath, Deep Purple, Led Zeppelin, Pink Floyd, é todo ali comecinho dos anos 60, 70, final dos 60, por aí, é uma ebulição, você entendeu? Isso aqui foi uma coisa brutal, em termos de mudança no comportamento social, valores, contestação, é uma época de muita ebulição, efervescência. Você entendeu? E aí, desculpa me empolgar. E aí, não tem uma coisa, não tem como evitar. Tem uma coisa que vem junto. É claro que todo mundo, moçada, já conhecia. Todo mundo já conhecia. Certo? Muitos dizem que Freud cheirava cocaína. Certo? Eu já tinha experimentado. Se você pegar Hermann Göring, que era o comandante da Luftwaffe, a Força Aérea Alemã na Segunda Guerra Mundial, Göring era viciado em morfina. Ele era viciado em morfina. Pessoal, a turma já conhecia drogas. Todo mundo conhecia, sabia que existiam drogas. Certo? Mas, inegavelmente, a partir dessa década, a década de 60, a droga, ela se populariza. Ela se populariza. Certo? Ela passa a fazer parte, vamos dizer assim, do cenário social. Certo? Claro que ela já existia, todo mundo conhecia, tal, mas ela passa a fazer parte. Certo? Você passa a ter a comercialização, o consumo em grupo, ela passa a ser parte do contexto social. Certo? E aí vem o estereótipo também, sexo, drogas e rock and roll. Entendeu? Então, ela se populariza. Ela se populariza. Agora, num primeiro momento, o pessoal falou muito, sim, de maconha, tinha muita coisa da maconha, tal e coisa, mas, num determinado momento, a turma começou a experimentar outras coisas, quer dizer, a turma se conhecia ópio, né, da papoula, mas aí veio heroína, certo, LSD, o professor Timothy O'Leary, diz que fazia as experiências com ácido na Universidade de Berkeley, certo? Lá na Califórnia. Então, essas coisas aparecem. E aí, puxa, moçada, aí é que vem. Não que o pessoal não conhecesse, né? Perdão, tá aqui o Wagner Moura. A cocaína. Certo? Claro que todo mundo já conhecia cocaína, sabia que existia cocaína, etc. Mas, moçada, por incrível que pareça, e muitos aí assistiram na minissérie, no começo a preocupação do governo americano era maconha. Era maconha, tráfico de maconha, haxixe, maconha, tal coisa, muito bem. Ninguém ligava muito para cocaína. Pelo menos é isso que eu e muitos de vocês vimos num episódio da série, da minissérie. Certo? Narcos. Você vê que até a mãe do Pablo Escobar costurava casaco com bolso, né, para guardar cocaína. Ele mandava mulas para levar cocaína para Miami. Certo? Muito bem. Então, a droga se popularizou. E esse senhor aqui, tá? Esse senhor, o nome dele é George Jung. Eu botei ele aqui junto com o Johnny Depp, porque o Johnny Depp fez o papel dele no filme Blow, Profissão de Risco. Esse cara aqui, se eu não me engano, um outro chamado Carlos Leder, são os responsáveis por introduzir a cocaína colombiana dentro dos Estados Unidos da América. Esse cara aqui levou a cocaína de Pablo Escobar para dentro dos Estados Unidos. E a coisa virou uma febre, gente. Virou uma febre, exatamente aquilo que você viu na minissérie. Exatamente aquilo que você viu na minissérie. Muita coisa, de repente, do Pablo Escobar, pode ser que seja lenda. Outras são absolutamente verdadeiras. Certo? Só para colocar, você se lembra,
meio na lenda. Num determinado momento, na década de 80, o cartel de Medellín se propôs a pagar a dívida externa da Colômbia. Diz que eles se propuseram a isso, pagar a dívida externa. E não enche a paciência, deixa a gente produzir em paz. Ou então aquele ataque que teve a Suprema Corte da Colômbia, o equivalente ao STF daqui, em que mataram metade dos juízes lá dentro. Diz que quem fez foi o M19. Muitos dizem que foi o Pablo Escobar que bancou isso. Ele que queria que matasse o pessoal. A turma tinha algumas provas contra ele, ou ameaçando extraditá-lo, entendeu? E ele teve a visão da coisa. Ele teve a visão da coisa, falou, gente, por favor, nós temos a cocaína, o pessoal quer cheirar, por que nós vamos brigar entre nós? Caramba! Vamos estabelecer cotas de produção, vamos dividir o mercado e vamos fixar o preço, poxa! Todo mundo vai ganhar. Você vai vender para a África, você vai vender para a Europa, você vai vender para o resto da América Latina, eu quero o mercado dos Estados Unidos, pronto. Ele tinha, obviamente, uma grande rivalidade com o cartel de Cali, dos irmãos Orejuela. Certo? Tudo bem, mas ele organizou a coisa. Por isso que, de vez em quando, eu acho engraçado quando a turma fala, porque o crime é organizado. Gente, o crime, para funcionar, ele tem que ser organizado. Tem que ser. Aqui você tem, desculpa falar da mensagem, uns ladrãozinhos pé de chinelo que ficam fazendo assalto por aí, pô. Quando você fala em organização como Comando Vermelho, PCC, tem que ser organizado. Senão não funciona. Certo? Então, este senhor organizou isso. Deu uma feição, vamos dizer assim, empresarial, organizada, com níveis hierárquicos, quem faz o quê, quais são as regras, como que vai funcionar, beleza? Tá ok? E com isso se tornou provavelmente um dos caras mais ricos do mundo na época, não sei. Mas amealhou uma fortuna, tá ok? Por isso que se criou essa lenda toda em cima dele, bancou time de futebol com ele, o time lá de Medellín foi campeão da Libertadores, certo? Então, o cara se tornou uma lenda, o Pablo Escobar, certo? A produção da cocaína estava concentrada na Bolívia, ainda está, no Peru e na Colômbia, certo? Esse relatório aqui é um pouquinho mais recente. Por aqui, a maior área parece que está no Peru, depois vem a Colômbia, certo? Depois vem a Bolívia. Mas são os países andinos aqui. É aqui que está a produção. Agora, a maior parte do refino se dá aqui, na Colômbia. Refino e distribuição, certo? E aqui estão algumas das áreas onde você tem o plantio da coca, em maior ou menor densidade, certo? E aí o que vai acontecer? Simples, moçada. As Farc vão se associar ao narcotráfico. Claro que vão. É aí que você tem um pouco do desvio da coisa do movimento. Um movimento inicialmente guerrilheiro, de caráter marxista, leninista, que queria implantar o socialismo na Colômbia, e aí vai para o narcotráfico. Por quê? Porque além de participar do narcotráfico, além de ter as suas áreas, de repente, de produção, certo? Refino, as Farc também davam o quê? Proteção para os cartéis. As Farc cobravam as chamadas vacunas, ou imposto revolucionário. O pessoal fala cerca de $40 mil mês por laboratório e $20 por quilo de cocaína distribuído, seja por via terrestre ou fluvial. Então a Colômbia se tornou, como é que ela se tornou, não quero usar esse rótulo, mas para muitos é um narco-estado. O narcotráfico estava infiltrado em todos os setores, judiciário, executivo, legislativo, Ministério Público, polícia, exército, que é uma coisa que muita gente fala do México também hoje. Do narcotráfico está infiltrado em todos os setores da vida pública mexicana. Certo? E isso aconteceu de maneira muito intensa na Colômbia. E aí, obviamente, a droga passou a ser um problema nos Estados Unidos. Envolvendo criminalidade, violência, a questão do consumo é um problema sério.
Qual foi a visão que os americanos adotaram? Ora, guerra às drogas. War on drugs. A partir do momento que o cartel de Medellín se fortalece, que o Pablo Escobar se torna uma lenda, que todo mundo tem a visão que a Colômbia é o foco de produção e distribuição da droga, então é lá que tem que ser combatida. Então a visão é guerra às drogas. Os Estados Unidos investiram bilhões de dólares na Colômbia para combater os cartéis de Medellín e de Cali. E é bom lembrar também que ao longo da década de 90 e primeira década do século 21, a Colômbia passou a ter ao seu lado dois governos, certo? Dois países governados por presidentes extremamente refratários, hostis às políticas estadunidenses para a América Latina. Hugo Chávez na Venezuela e Rafael Correa no Equador. Então, além de combater o narcotráfico, era necessário garantir o apoio do governo colombiano, manter a Colômbia como um país amigo dos Estados Unidos. Então, o Plano Colômbia, certo, funcionou para isso. Para combater o narcotráfico e assegurar a Colômbia como polo de apoio às políticas estadunidenses na América Latina e na América do Sul. E aí as Farc perderam essa áurea, né? Um movimento socialista, guerrilheiro, pomba nenhuma, associado ao narcotráfico. Associado ao narcotráfico, com certeza. Com certeza. Certo? É bom lembrar também que a partir da década de 90, nesse período, o governo colombiano também permitiu que fossem formadas milícias paramilitares de direita, com a desculpa de combater as Farc. Nós vamos combater as Farc, certo? Muito bem. A mais famosa dessas milícias era a AUC, Autodefesas Unidas da Colômbia. Está aqui no boné dele. Esse era o seu principal líder, Salvatore Mancuso. Agora, o que ele está fazendo aqui? Preso e extraditado para os Estados Unidos da América. Isso aqui é o pessoal do DEA, Drug Enforcement Agency. Certo? Ô Marcelo, mas por que ele foi preso e extraditado? Pessoal, eu não falei que a Colômbia, a questão do narcotráfico está em tudo quanto é lugar? Essas milícias que foram criadas para combater as Farc, o problema é que elas também acabaram se envolvendo com o narcotráfico. Por isso que ele está sendo extraditado aqui, traficante. Hoje está preso lá nos Estados Unidos. Certo? Beleza? Então, como vocês estão vendo, o narcotráfico, ele foi capaz de, vamos dizer assim, corromper praticamente todas as instituições dentro da Colômbia. Certo? Ele está inserido em todos os setores. Mas a guerra do governo colombiano contra a guerrilha e contra o narcotráfico continuou. E teve alguns lances assim meio, não é como falar dramáticos, mas que pegaram muito. Por exemplo, aqui ó. Moçada, em março de 2008, aviões da Força Aérea Colombiana bombardearam um acampamento das Farc que estava dentro do território do Equador. Dentro do território do Equador. Os aviões colombianos bombardearam o acampamento das Farc dentro do território do Equador. E aí helicópteros colombianos e soldados colombianos foram até lá, dentro do território do Equador, e desceram no acampamento e lá estavam mortos, morreram o Raul Reyes, que era o número 2 das Farc. O Raul Reyes e mais 16 guerrilheiros. Eles foram mortos. Mortos. Os colombianos foram até lá, pegaram computadores, pegaram os corpos e trouxeram de volta para a Colômbia. Certo? Pessoal, veja bem. Você atravessou a fronteira, você está invadindo o espaço aéreo, o território de outro país.
sem uma comunicação prévia, pô, isso é uma violação muito grave da soberania do outro país. E você ainda bombardeou aquele território, seus soldados foram até lá, pegaram computadores, corpos. Pô, isso é uma violação de soberania. O que isso gerou? Uma crise. Uma crise entre a Colômbia, o Equador e a Venezuela. A Venezuela por quê? Porque a Colômbia invadiu o território equatoriano, bombardeou o território equatoriano, soldados colombianos foram lá e trouxeram os corpos dos guerrilheiros, e computadores, etc., que encontraram no acampamento trouxeram para a Colômbia. Então o Equador rompeu relações diplomáticas com a Colômbia e chamou o embaixador de volta de Bogotá. Aí a Colômbia disse que encontrou provas de que a Venezuela estava fornecendo dinheiro para a guerrilha das Farc. Aí o Hugo Chávez desmentiu. Aí virou um imbróglio isso. Acabou gerando uma crise diplomática entre os países, certo? Devido a uma ação contra as Farc, mas que aconteceu em território equatoriano, o que é uma violação da soberania do país, certo? Posteriormente, em 2010, a Colômbia, o governo colombiano, confirmou a morte de Mono Rajoy, certo? Víctor Julio Suárez Rojas. Esse cara aqui era o chefe militar das Farc, beleza? O pessoal fala que a morte dele foi o mais duro golpe contra as Farc em todo o período de existência do movimento guerrilheiro. Ele foi morto em 2010, certo? É esse cara aqui, ó. Diz que a morte dele foi um golpe mais duro do que a morte desse aqui, do Raul Reyes, que era o número 2 do movimento. Então, como vocês estão vendo, as relações eram muito tensas entre os dois grupos, certo? Ao longo de todo esse período, duas vezes, o governo da Colômbia e as Farc tentaram um processo de paz. A primeira foi em 1980, certo? Mas o problema é que essa tentativa fracassou, porque as Farc resolveram criar um partido político chamado União Patriótica, certo? E o governo colombiano não aceitava ter um partido político e um movimento armado, então isso aqui gorou. A segunda tentativa aconteceu em 1998. Naquela época o presidente era o Andrés Pastrana, certo? Mas ele concedeu às Farc uma zona desmilitarizada no sul do país. O problema é que as Farc usaram isso para fortalecer o poderio militar e proteger o narcotráfico. Então essa segunda tentativa também fracassou, certo? Agora é que o presidente Juan Manuel Santos, certo, resolveu iniciar um processo mais sério. Ele assumiu em 2010 a presidência da Colômbia. Ele resolveu começar em 2012 um processo mais sério de negociação com as Farc. Então, a primeira reunião aconteceu em Havana, Cuba, em 2012. Depois, se realizou uma reunião em Oslo, capital da Noruega, entre o governo colombiano e representantes das Farc. E finalmente decidiram que as negociações de paz iriam acontecer em Havana, capital de Cuba, e que em todas as reuniões estariam presentes representantes da Noruega, Cuba, Venezuela e Chile. Esses 4 países foram escolhidos como países observadores, mediadores das reuniões, entre o governo colombiano e as Farc. Beleza? O acordo entre os dois grupos, o governo colombiano e as Farc, cobre quais temas? Desenvolvimento rural, garantias de direitos civis e políticos para membros desmobilizados da guerrilha, ou seja, ex-guerrilheiros, fim do conflito armado, tráfico de drogas, segurança aos direitos das vítimas
e a realização de julgamentos dos envolvidos em assassinatos, sequestros e torturas. O principal negociador do governo colombiano é Humberto de la Calle Lombana Caldas, que foi vice-presidente do país já. E os principais negociadores das Farc, Iván Márquez e Santrich José. Beleza? E agora, em junho, há um mês atrás, dia 22, o governo colombiano e as Farc anunciam um acordo histórico de paz. Certo? Para botar fim a esse período de mais de 50 anos de guerrilha. Pessoal, isso aqui já resultou em mais de 200 mil mortos. 200 mil mortos nesses 50 anos. Certo? Não é legal. Obviamente que não. Tá? Beleza? Então, esse acordo de paz é histórico, porque ele coloca fim ao mais antigo conflito guerrilheiro do mundo ocidental e provavelmente vai gerar a pacificação da Colômbia. Tá? Mediante um comunicado conjunto, porta-vozes da Colômbia, do governo colombiano e das Farc, informaram nesta quarta-feira que concluíram com êxito o pacto para silenciar todos os fuzis e o abandono das armas ou desarmamento dos insurgentes. O texto divulgado na capital cubana acrescenta que ambas as delegações conseguiram conciliar posições sobre as garantias de segurança para os ex-combatentes durante a próxima etapa de desmobilização e reintegração à vida civil, assim como em torno do enfrentamento às organizações criminosas, inclusive as paramilitares. Certo? Como resultado das reuniões em Cuba, as duas delegações alcançaram acordos também sobre reforma rural integral, participação política, combate contra o tráfico de drogas ilícitas e a questão das vítimas. Resta agora fechar os acordos sobre subtemas pendentes e elucidar questões relacionadas com a implementação, verificação e referência em torno dos consensos, que você tem que ter dos pontos aqui. Então agora você vai tratar de subtemas pendentes. Os principais temas já foram alinhavados e você já tem um consenso quanto a isso. Então, até para nós no Brasil, isso aqui é extremamente importante. Por quê? Porque você sabe muito bem que, só para mostrar para vocês, rapidinho. Pessoal, esse projeto é um projeto da década de 80, certo? E, perdão. É um projeto, que envolve mais o EB, o Exército Brasileiro, certo? Muito bem. Esse aqui é o projeto Calha Norte. Certo? São batalhões e regimentos de selva. O que está em azul é batalhão, o que está em vermelho é regimento. O problema é que vocês estão percebendo que se nós olharmos aqui a fronteira com as Guianas e com a Venezuela, a presença é um pouco mais rarefeita. Perceba como que você tem uma extensão de fronteira um pouco maior, certo? Sem a presença de unidades militares. Beleza. Agora, quando você chega aqui não. Aqui, moçada, aqui é a cabeça do cachorro. Aqui é o Alto Rio Negro, é São Gabriel da Cachoeira. Está de referência, tá? É aqui. Como vocês estão vendo, aqui é a nossa fronteira com a Colômbia. Por isso que a densidade aqui da presença militar nossa é muito maior. Por quê? Porque o grande medo nosso, né, a grande preocupação era uma infiltração no território brasileiro ou de qualquer elemento guerrilheiro ou então do narcotráfico para botar laboratório do nosso lado da fronteira. Ou acampamento aqui. Porque essa área aqui é fronteira seca. Boa parte é fronteira seca. Quer dizer, você está andando no meio da selva, você saiu da Colômbia, entrou no Brasil e nem viu.
Porque aqui não tem cerca, aqui não tem muro, não tem plaquinha avisando. Então, por isso que nós botamos esses batalhões de selva aqui, pô. Porque você tem que resguardar. Agora, olha como que a presença ao longo da fronteira da Colômbia é muito mais intensa, é mais densa do contingente militar. Entendeu? Então, isso é uma preocupação. A outra parte é a da aeronáutica, com o CIVAM, que é mais recente, que é o Sistema de Vigilância da Amazônia. Aí é uma preocupação maior com a violação do espaço aéreo brasileiro, principalmente por aeronaves do narcotráfico. Por isso que desde 2003, 2004 para cá, está valendo a lei do abate. A lei do abate, certo? A aeronáutica está autorizada a interceptar e, se for necessário, derruba o avião. Então, se a Colômbia conseguir pacificar isso aqui, não é que nós vamos tirar essas unidades daqui, não vamos, porque o narcotráfico continua. Mas que você dá uma aliviada na tensão aqui na fronteira, de certa maneira, sim. Porque aí a preocupação passa a ser quem? O narcotráfico. A questão das Farc já está resolvida, certo? Então é uma dor de cabeça a menos, mas a vigilância vai ter que continuar, óbvio, certo? Esse projeto aqui é da década de 80, tá? Agora aí, perdão. Eu coloquei para vocês, ou melhor, não tinha colocado. Aqui você está vendo Raul Castro, presidente de Cuba, Juan Manuel Santos, presidente da Colômbia, e Rodrigo Londoño Echeverri. O apelido dele nas Farc é Timoshenko, tá? Mas eu botei o nome dele. Então tá aqui, ó. Governo colombiano, presidente da Colômbia, presidente do Cuba e o representante das Farc. Nesse encontro histórico que selou o acordo de paz entre o governo e o movimento guerrilheiro. Agora aí, pessoal, lá vou eu. Ó. Eu vou ter que ter uma preocupação aqui. Tá? Eu vou falar aqui para os meus concursandos e concursandas. Porque hoje, com todo respeito, com o negócio do politicamente correto, você tem que tomar cuidado com tudo. Tá? Não que eu acho chato, não. Acho que está certo mesmo. Então é melhor você explicar. Por favor, pessoal, não vamos entender o que eu vou mostrar aqui como alguma coisa sexista, alguma coisa que eu queira aqui desmerecer, nada disso. O que eu vou mostrar para vocês é uma publicação colombiana, entendeu? Não é brasileira. Mas que no bojo, quer dizer, nesse contexto de processo de paz entre Farc, governo colombiano, eles resolveram colocar isso, botaram lá, não fui eu não, tudo bem? Eu só estou pegando, só para mostrar, eles botaram assim, ó, como que é a paz na nossa visão, tá? Então não vão ficar achando que, tá usando para mostrar isso, a imagem tal é da mulher, entendeu? Pessoal, a revista Zorro da Colômbia fez isso aqui. Aqui, ó, a paz segundo a Zorro. E por que é isso aqui? Por favor, moçada, alguma coisa de lesbianismo? Tá nada disso, de homossexual. Nada, pelo amor de Deus. Isso aqui não vem com esse negócio que eu já tentei falar. É só para mostrar para vocês. A abordagem que ela deu lá na Colômbia, tá? Essa moça aqui era da polícia, Isabel Londoño. Ela combatia as Farc. Essa aqui é Ana Pacheco. É uma ex-guerrilheira das Farc. Essa aqui caçava essa aqui. Aí, como foi assinado o acordo de paz, a Zorro resolveu botar as duas na capa. Pô, isso aqui bombou na Colômbia. Nossa senhora. Não por causa das duas peladas, mas uma policial e a outra era guerrilheira. Certo? Então, isso aí foi publicado dentro desse contexto. Só não vai falar que eu estou fazendo besteira aqui. Desculpa usar essa expressão, ninguém perdão, tá achando que eu quero levar para o lado de sacanagem esse negócio. Foi só para mostrar. Tudo bem? Beleza? Moçada, acordo de paz das Farc sacramentado, se Deus quiser, fim da guerrilha colombiana, a mais antiga do hemisfério ocidental. Certo? Beleza? Gente, um grande abraço a todos. A gente se vê na nossa próxima aula com mais temas de atualidade. Certo? Até lá!